posições e técnicas consagradas no mundo das lutas que para a defesa pessoal policial não são muito bem-vindas, porque levam a risco muito grave a integridade física e até a vida do agente policial. Bom, pessoal, o que eu quero tentar mostrar para os nossos amigos na tela são 3 ou 4 posições que a gente gostava de usar nas nossas competições, né, nos nossos treinos de tatame, e que, para a defesa pessoal policial, a gente aboliu, que a gente não usa. Então, eu queria que 2 aí, por favor, fiquem no centro. Um primeiro exemplo, que é uma posição muito clássica de domínio do jiu-jitsu, da luta livre, do judô, é quando uma pessoa é projetada ao solo e a outra pessoa, para poder imobilizar, ela monta. Então, um vai para o solo e o outro monta, por favor. Ok? A montada, ela é uma posição clássica, que várias lutas utilizam essa posição. Ocorre o seguinte, a montada, quando ela não é muito bem feita, ou quando a pessoa que está embaixo, ela tem habilidade suficiente para reverter essa posição, o efeito que gera sobre isso é um efeito muito negativo. Uma vez que aquele que está ali por cima, com uma certa vantagem, ele vai ficar por baixo, sujeito a qualquer tipo de sorte. Outro detalhe da montada é que a montada deixa a arma, tipo, você é destro ou canhoto? Destro. Então a arma de fogo dele estaria aqui, desse lado. Certo? Estão visualizando? Estaria desse lado. Se ele resolvesse montar no suspeito, olha como a arma de fogo fica no local de fácil acesso para o meliante. E aí eu pergunto a vocês que estão assistindo o vídeo, qual ataque que é mais lesivo? É a montada do policial ou é o ataque na arma pelo meliante? É óbvio que o ataque à arma, ele é muito mais lesivo do que a própria montada. Então essa relação de negócio não é muito boa. O outro problema que pode surgir daqui, fica na montada. O outro problema que pode surgir daqui, ainda mais nesse caso que o de baixo é mais pesado, é ele reverter essa posição. Ele jogar o outro para o outro lado. Olha aí. Em menos de 1 segundo, essa situação ela é revertida e o policial está por baixo, sujeito a qualquer sorte. Tanto ao ataque à sua arma, quanto a socos na região do rosto. Então, montada é uma posição que a gente evita fazer, porque a chance de dar errado é muito grande. Outra posição clássica que nós temos no jiu-jitsu é o armlock. No judô chamamos de jiu-jitsu. Ela é muito eficiente quando pega, quando funciona, é muito eficiente. Mas, na realidade das ruas, na realidade policial, isso pode dar muito errado. Pode voltar à posição da montada, por favor? Volta à posição. Enfim, um armlock bem aplicado, ele tem muita eficiência, mas a chance de dar errado é muito grande. Porque na rua as pessoas estão suadas, estão sem kimono, e você não sabe quem está ali embaixo. Então, na hora que ele investe no armlock, no jiu-jitsu, o outro pode subir e reverter essa posição muito rápido. E isso é muito ruim para o policial. O policial, ele não pode se dar ao luxo de ficar sujeito a esse tipo de sorte. Outra situação muito comum que acontece nas lutas são as projeções. Principalmente aquelas projeções que utilizamos os braços ou os quadris para poder derrubar. Isso é muito perigoso para as ruas e para o policial. Porque se ele não fizer essa projeção bem feita, ele vai estar aproximando a arma dele do meliante. Vamos ver um exemplo aqui? Ele vai fazer ali um impulsionague. Olha só, a arma dele se aproximou da mão do meliante. Então, ok, pode voltar. Se o meliante perceber que vai tomar esse tipo de queda, e ele puxar o braço dele fica direto com acesso à arma. Vamos lá? Ó, o meliante recolhe o braço e está lá no acesso à arma. E o policial está de costas. Então a gente evita fazer isso. Não se deve fazer isso. Bom, golpes, por exemplo, em que o braço do policial fica preso em uma região onde ele não consegue mais tirar. Koshiguruma, por exemplo, que ele joga o braço lá no pescoço do meliante. Ó, mesma coisa. Agora, além de ele estar expondo a arma dele,
Esse braço dele aqui não consegue fazer mais nada. Está preso no próprio pescoço do meliante. O meliante alcança a arma dele e ele não tem nenhuma mão para tentar impedir. Essa posição não é uma posição boa para as ruas. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao nosso grande mestre Hélio Gracie, né, por ter desenvolvido e adaptado o Gracie Jiu-Jitsu, ao nosso Jiu-Jitsu brasileiro. Os outros grandes mestres, os discípulos diretos do mestre Hélio Gracie, de outros mestres como o Fada, mas eu gostaria de falar primeiro de João Alberto Barreto, grande mestre Mansur, mestre João Moreira, grande mestre João Moreira, grande mestre Fernando Pinduca. Gostaria de falar dos mestres Silvio Bering, mestre Ferreira, mestre Sérgio Inácio, mestre Adelmo, Oswaldo Simões, os mestres tendo Royler Gracie, mestre Renzo Gracie, mestre Royce Gracie, mestre Ralph Gracie e outros mestres que eu possa ter esquecido, como o mestre Ismael, nosso coordenador Leandro está falando, e outros mestres que nós tivemos e outros professores também de jiu-jitsu. Como a Kira Gracie, ela é uma ferrenha contribuidora, principalmente da parte de defesa pessoal feminino. Ela sempre está disposta a ajudar a nossa instituição. Vinícius Amaral. O nosso mestre Vinícius Amaral, o nosso mestre Júlio César Pereira, foi também de grande contribuição deles, aqui dentro do curso de formação que nós tivemos. E o mestre Helder, queria deixar muito importante na formação do curso de instrutores, que foi criado pelo nosso setor, em 2009, 2010 começou a formação. É importante que nós termos chamados mestres e grandes mestres de todas as artes marciais, principalmente do jiu-jitsu, que foi uma contribuição muito grande na formação das técnicas, onde se balizam, onde nós criamos nosso manual de defesa pessoal da Academia de Polícia, e que todos esses instrutores, todos esses professores, todos esses mestres contribuíram dentro da sua arte marcial com técnicas, com situações, com experiências empíricas, né? E técnicas de sua arte marcial nativa, para que nós conseguíssemos formatar esse nosso manual que é hoje utilizado dentro do nosso programa. Bom, a defesa pessoal policial, ela tem uma característica específica, que é a defesa da própria arma. O policial, quando vai para as ruas para defender a sociedade, ele vai armado. E essa arma, que a princípio pode parecer uma vantagem para ele, muitas das vezes é uma desvantagem. Porque o policial, ao contrário do meliante, do bandido, o policial ele age dentro da lei. E não vai ser todo momento que ele vai usar a arma de fogo dele. Então, em 90% dos casos, a arma de fogo dele é um perigo para ele próprio. Então, a nossa defesa pessoal, ela tem que ser pautada e voltada para a proteção da arma do policial, para a proteção da sociedade e para a proteção do próprio policial. Saudações a todos. Meu nome é Leandro Henrique, comissário de polícia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui na Cadepol para falar um pouco sobre a Polícia Civil, sobre a própria Cadepol, sobre os serviços de treinamento operacional e sobre o setor de educação física e defesa pessoal. Agradecer muito a presença do Jornal Pressão, que veio aqui para ouvir a nossa história, poder recontá-la para o público que nós tanto admiramos. Forte abraço a todos. Eu sou Diego Alvarez, inspetor de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, instrutor de defesa pessoal formado na última turma de defesa pessoal do Estado. Essa é a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, uma instituição bicentenária, com assento constitucional, tem a função de apurar infrações penais, salvaguarda de bens, indivíduos, valores e direitos e garantias individuais. Vocês sejam muito bem-vindos para conhecer um pouco mais da nossa instituição. Bom, como o nosso instrutor Alvarez acabou de falar, a Polícia Civil é uma instituição
de grande importância dentro do nosso Estado. É uma instituição bastante complexa, pois tem vários setores, várias unidades que formam um arcabouço policial que fomenta toda a função que ela exerce. Um desses locais, onde é feito um trabalho muito sério na formação de policiais e no treinamento dos mesmos, é a Academia de Polícia Estadual Silvio Terra, a Acadepol. A Acadepol, uma instituição centenária, fundada em 1912, na época que ainda éramos o Distrito Federal, ela foi comandada e dirigida pelo professor Elísio de Carvalho. Ela era lá no Palácio da Polícia. Passado algum tempo, ela se mudou e foi comandada pelo nosso ilustríssimo professor Silvio Terra, que dá nome à atual Acadepol, que é localizada aqui na Rua Frei Caneca, 162, chamada hoje de Academia Estadual de Polícia Silvio Terra. A Acadepol, assim como toda a Polícia Civil, ela é uma instituição bastante complexa e tem vários serviços. Dentre eles, o Serviço de Treinamento Operacional. O serviço responsável por todo o treinamento operacional que os policiais fazem dentro da Polícia Civil. É aqui que os policiais aprendem a fazer abordagens, a fazer progressões, a fazer buscas pessoais e todo o arcabouço operacional policial necessário para o bom serviço nas ruas. O STO é composto por policiais de extrema experiência, com experiências em combate reais, que emprestam a sua vivência para o treinamento operacional da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. É muito importante o treinamento para a vida do policial, pois isso pode fazer diferença entre a sua vida e a sua morte. Confiar esse treinamento a pessoas experientes faz toda a diferença na vida desse colega. O Serviço de Treinamento Operacional, STO, da Acadepol, ele é subdividido em 3 setores. Setor de armamento e tiro, setor de táticas operacionais policiais e o setor de educação física e defesa pessoal. O setor de educação física e defesa pessoal da Acadepol é muito importante para a formação dos nossos policiais. E ele foi muito bem pavimentado. Nós não chegamos agora. Há muito tempo que existem profissionais de altíssimo gabarito trabalhando aqui. Por isso, não podemos deixar de fora, não podemos deixar de lembrar e exaltar profissionais tais como Hélio Vigio, Francisco Mansur, Valdemar Santana, Walter Guimarães, Beto Leitão, Barradas, o Mestre Leitão, Juninho, Sérgio Inácio, Steve e tantos outros que passaram por aqui, tais como Salim, Sérgio Figueiredo, o próprio Figueiredo também passou aqui, Anderson, Torquato, grande Torquato, professor de educação que aqui esteve por muito tempo, e tantos outros que a nossa mente acaba falhando, mas que foram de suma importância para que nós pudéssemos dar continuidade ao trabalho que eles iniciaram. A essas pessoas e a todos os outros que contribuíram, todo o nosso respeito e admiração. Bom, feitas essas homenagens, vou falar agora do momento em que eu cheguei aqui para frente. Quando eu cheguei aqui, ainda tive a honra de conviver com o Edson Torquato, com o Anderson, com o Isaíde Salim e com um cara muito especial também, que me ensinou muito na defesa pessoal, que foi Roberto Macedo da Cunha. Não posso esquecer dele. Um grande amigo, grande colaborador, que hoje é policial federal, né? E que ainda nos ensina muito. Durante alguns anos, o nosso setor, ele ensinou, tanto na parte de educação física quanto na parte de defesa pessoal, através do conhecimento empírico dos seus professores. As pessoas vinham para cá com o seu talento, com o seu conhecimento, e transmitia isso para os alunos. Mas, com o passar do tempo, nós percebemos que havia uma necessidade de fazer uma coalizão desse conhecimento. A gente precisava unir esses conhecimentos em um lugar só. Foi daí que, em 2009, com o advento da presença
da comissária Vênia, que ajudou a organizar tudo isso aqui, botar tudo isso no papel. A partir de 2009, nós começamos a projetar o curso de formação de profissionais da área de educação física e da área de defesa pessoal. Foi aí, inclusive, foi nesse momento que nasceu a nossa camisa vermelha para poder identificar os instrutores da área operacional da Academia de Polícia Civil Terra. Me chamo Audrey, sou comissária de polícia. Entrei para a polícia em 92, atuando já com a minha lotação. E dentre todas as lotações que tive, uma época eu fui para a CORE. Na época não era a CORE que hoje nós temos aí na Polícia Civil, como tudo veio evoluindo. Na CORE eu consegui, talvez, sobressair e chegar à CADEPOL, que também sempre foi um grande sonho meu, atuar como policial e professora. Então, chegando na CADEPOL, eu vim, junto ao Leandro Henrique, fazer parte do quadro de instrutores e tentar agregar conhecimentos e mais modernidade e trazer o público feminino para dentro da CADEPOL, uma polícia que era muito masculina. Então, foi abrindo portas e hoje nós temos um corpo de instrutoras na polícia, tanto na parte de educação física quanto na defesa pessoal. Bom, falando agora da nossa disciplina de educação física, qual eu sou mestre e faço parte da equipe, junto com o Garritano, quando chegamos aqui com o Leandro Henrique, nós tentamos formatar uma educação física muito mais voltada para o policial. Nós sabemos que a educação física sempre fez parte da nossa história nas unidades de ensino, nas forças de segurança. Mas nós vimos uma necessidade de adaptar essa educação física para as necessidades do policial, para tentar atuar nas valências físicas que são utilizadas nas outras disciplinas, nas táticas operacionais, no tiro. Então, nós focamos e tentamos e estamos desenvolvendo esse trabalho até hoje, uma perspectiva de nós melhorarmos o nosso policial, tanto na CADEPOL quanto fora da CADEPOL. Meu nome é Marco Garritano, comissário de polícia, instrutor da CADEPOL, nas disciplinas tática operacional, defesa pessoal e educação física policial. A nossa parte da educação física tenta trabalhar o espírito do corpo do combatente, com o intuito de saber que ninguém pode ficar sozinho. Então, além de trabalhar a parte física, a parte mental, esse lado afetivo é muito importante para aproximar o combatente, ter um laço de aproximação muito grande. A partir da educação física, a gente tenta trabalhar o lado do companheirismo, da integração, de ninguém ficar para trás, o espírito de fraternidade. E isso é muito importante que cada um entenda o seu posicionamento e sua função dentro de uma patrulha, dentro de um lado operacional que ele vai buscar como foco principal. Sou comissário de polícia Marco Tipon, tenho 35 anos dentro da nossa gloriosa Polícia Civil. Sou um dos coordenadores responsáveis, junto com o Leandro, do setor de educação física e defesa pessoal. Uma das funções do nosso departamento de defesa pessoal é preparar o policial para proteger a sociedade. E mais importante é que ele consiga estar preparado sempre para chegar em casa vivo, íntegro, física e psicologicamente e livre da justiça. Sempre usando os meios necessários, a força, o uso necessário da força, o uso progressivo necessário para atuar em defesa de si e do cidadão do nosso estado do Rio de Janeiro. Bom, a defesa pessoal policial, ela tem uma característica específica, que é a defesa da própria arma. O policial, quando vai para as ruas para defender a sociedade, ele vai armado. E essa arma, que a princípio pode parecer uma vantagem para ele, muitas das vezes é uma desvantagem. Porque o policial, ao contrário do meliante, do bandido, o policial ele age dentro da lei. E não vai ser todo momento que ele vai usar a arma de fogo dele. Então, em 90% dos casos, a arma de fogo dele é um perigo para ele próprio. Então, a nossa defesa pessoal, ela tem que ser pautada e voltada
para a proteção da arma do policial, para a proteção da sociedade e para a proteção do próprio policial. Então, o policial, quando ele aprende defesa pessoal na academia de polícia, ele aprende a defesa pessoal sobre o viés de defender a sua arma, defender a sociedade e defender a si próprio, como o mestre Ticon acabou de falar. E uma parte muito importante, que nós nos preocupamos muito em falar, em debater, em discutir com os nossos alunos, é a questão dele conseguir voltar para casa livre de complicações judiciais. Para isso, eu gostaria de chamar o nosso tutor Guilherme, que tem mais a falar sobre isso. Meu nome é Guilherme, comissário de polícia, instrutor de defesa policial da CADEPOL, e juntamente com a CADEPOL, eu fui lotado diversos anos na nossa Corregedoria Geral de Polícia, CEGEPOL. E conversando com o nosso instrutor Leandro, eu sempre frisei muito, né, nas nossas aulas, passar para os alunos, né, a importância que tem o policial, né, ao aprender, né, o que a gente ministra nas nossas aulas, de como aplicar elas de forma correta lá fora, sem exceder os limites da lei. Porque na CEGEPOL, né, a gente vê muitos colegas respondendo sindicâncias e tal, sendo demitido por causa disso. Então, ao passar isso nas nossas aulas, a gente espera que os alunos, né, saiam daqui com uma cabeça melhor quanto à forma de utilizar o que eles aprendem aqui com a gente. Queria deixar muito importante na formação do curso de instrutores, que foi criado pelo nosso setor, em 2009, 2010, começou a formação. É importante de nós termos chamados mestres e grandes mestres de todas as artes marciais, principalmente do jiu-jitsu, que foi uma contribuição muito grande na formação das técnicas, onde se balizam, onde nós criamos nosso manual de defesa pessoal da Academia de Polícia, e que todos esses instrutores, todos esses professores, todos esses mestres contribuíram dentro da sua arte marcial com técnicas, com situações, com experiências empíricas, né, e técnicas de sua arte marcial nativa, para que nós conseguíssemos formatar esse nosso manual que é hoje utilizado dentro do nosso programa. Ninguém melhor para falar dos mestres que agraciaram a gente com seu conhecimento do que o mestre Ticon. Mas antes disso, eu gostaria de falar do próprio mestre Ticon, que é o nosso baluarte aqui, é o nosso policial mais antigo, mais experiente, nosso professor faixa coral mais graduado, aquele que é o guardião das nossas técnicas. É muito importante a gente ter a figura dessa pessoa no sentido de que é ele que dá o norte, que dá a última palavra quando nós montamos nosso treinamento, quando nós montamos o nosso conteúdo, e ele dá todo o conforto para que nós saibamos que estamos no caminho certo, porque a experiência, ela sempre tem que falar mais alto. Então eu vou deixar que o mestre Ticon fale os nomes dos mestres e grandes mestres que vieram aqui e contribuíram para o nosso conhecimento, para que a gente hoje possa dar uma boa aula, né, e atender essa demanda que tanto se faz necessária ser atendida perante a violência que a gente vê aí fora na nossa sociedade. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao nosso grande mestre Hélio Gracie, né, por ter desenvolvido e adaptado o Gracie Jiu-Jitsu, o nosso Jiu-Jitsu brasileiro, para a nossa querida, amada terra brasileira. Dentro deles, os outros grandes mestres, os discípulos diretos do mestre Hélio Gracie, de outros mestres como o Fada, mas eu gostaria de falar primeiro de João Alberto Barreto, grande mestre Mansur, mestre João Moreira, grande mestre João Moreira, grande mestre Fernando Pinduca. Gostaria de falar dos mestres Silvio Bering, mestre Ferreira, mestre Sérgio Inácio, mestre Adelmo, Oswaldo Simões, os mestres tendo Royler Gracie, mestre Renzo Gracie, mestre Royce Gracie, mestre Ralph Gracie e outros mestres que eu possa ter esquecido, como o mestre Ismael, nosso
coordenador Leandro está falando, e outros mestres que nós tivemos e outros professores também de jiu-jitsu. Kira Grace. Como a Kira Grace, ela é uma ferrenha contribuidora, principalmente da parte de defesa pessoal feminino. Ela sempre está predisposta a ajudar a nossa instituição. Vinícius Amaral. O nosso mestre Vinícius Amaral, o nosso mestre Júlio César Pereira, foi também de grande contribuição deles, aqui dentro do curso de formação que nós tivemos. E o mestre Helder e outros mestres e professores que eu posso ter esquecido de falar, mas que futuramente serão citados por esse nosso corpo docente. Bom, não tinha como dar errado, né? A gente, sendo agraciado por todos esses mestres, grão-mestres, professores de primeiríssima qualidade, não tinha como dar errado. Mas mesmo assim, a gente sempre precisou continuar estudando, continuar se especializando. Até porque hoje, para dar aula na Cadepol, não basta ser um instrutor formado no nosso curso de formação de instrutores. Sim, nós temos um curso de formação de instrutores específico para cada matéria. Um curso de formação para educação física, que só pode fazer quem é professor de educação física formado, e um curso de formação para instrutor de defesa pessoal, que só pode fazer quem é faixa preta na sua modalidade. Mas isso não basta. Se formar instrutor na academia de polícia não é passaporte direto para que você dê aula na academia de polícia. Hoje, o instrutor, para ele poder dar aula, ele precisa ser selecionado no banco de talentos, que é uma prova de títulos, né, que é feita pelo governo do estado, e que você precisa ser selecionado, ser escolhido de acordo com os títulos que você tem, para que você possa dar aula. Então, não são todos que vêm aqui dar aula. São somente aqueles selecionados. Por isso, é de muita importância que a gente continue estudando, que a gente continue se especializando, que a gente continue recebendo celebridades aqui, para que a gente aprenda cada vez mais, e para que o nosso público-alvo, os alunos, os concursandos e até mesmo os policiais já formados, possam receber a melhor instrução possível dentro da realidade do nosso estado do Rio de Janeiro. Bom, que a gente estuda, que a gente treina, que nós fazemos de tudo para melhorar, isso eu acho que já ficou claro. Mas um dia eu resolvi que precisava fazer mais um pouco. Precisava buscar inspiração em algum lugar. E foi olhando para os meus colegas, aqueles que ombrearam esse setor aqui comigo há mais tempo, os meus colegas mais experientes, foi que eu tive a ideia. Garritano, um professor super experiente, pós-graduado, a Aldrin, nossa mestre em educação física, Chico, um mestre em jiu-jitsu, pós-graduado em várias matérias. Eu pensei assim, por que não dar esse mesmo título, esse mesmo amparo pedagógico para todos os instrutores que aqui atuam? Foi aí que a gente correu atrás, que a gente foi buscar e conseguimos implantar, através da Faculdade Sisuf, a pós-graduação em segurança e defesa pessoal policial, que abrange tudo isso que nós fazemos aqui na Cadepol. Então, hoje, os nossos policiais civis, instrutores da Academia de Polícia, assim como todos os policiais civis da Polícia Civil, têm condições de fazer uma pós-graduação específica para o seu trabalho, para a sua atividade laboral. E isso, como nós conseguimos, temos muito orgulho disso. A pós-graduação ela está acontecendo, ela está rolando, é uma pós-graduação EAD. As aulas acontecem todas as quintas-feiras, às 21h15, vai até às 22h45. As aulas são gravadas. Quem não conseguir assistir a aula ao vivo, pode assistir a aula depois gravada. E isso está trazendo para o nosso setor uma novidade. Nós estamos quebrando barreiras. Estamos entrando em uma nova era. A era em que os nossos professores, a partir de agora, eles serão pós-graduados, escolarizados nessa matéria específica que é para melhor atender ao nosso corpo discente. Gostou da ideia, não gostou? Todo mundo gostou. E tem uma novidade, essa pós-graduação ela é aberta, qualquer pessoa pode fazer.
Claro, não vai ser nas mesmas condições que os nossos policiais. A gente tem que ter um pouquinho de regalia para poder fazer isso. Afinal, a gente pavimentou a estrada para vocês. Mas todo mundo pode fazer. Basta clicar nesse link aqui abaixo e se orientar para se inscrever e se matricular na nossa pós-graduação. Vai ser um prazer recebê-lo. Fala, pessoal. Estamos aqui na presença de alguns mestres, faixas pretas, cada um na sua modalidade. E aí vocês podem estar se perguntando, são todos professores? São todos faixas pretas? Se alguns, inclusive, são mestres, para que precisa fazer um curso de formação para instrutores na Polícia Civil? É importante que a gente entenda a peculiaridade do serviço policial e, por consequência, da defesa pessoal policial. Então vamos aqui dar alguns exemplos de posições e técnicas consagradas no mundo das lutas que para a defesa pessoal policial não são muito bem-vindas, porque levam a risco muito grave a integridade física e até a vida do agente policial. Boa tarde, meu nome é Gustavo, sou inspetor de Polícia Civil da Polícia da Tefes, Rio de Janeiro. Fui formado no penúltimo curso de instrutores de defesa pessoal policial. Meus mestres, Leandro, que é meu amigo de infância, e Ticon, estiveram presentes na extinção. Meu amigo Piá, que estava lá anteriormente, meu amigo Diego, também, meu colega aqui, foi meu instrutor antes, Guilherme. O que acontece? O que nós aprendemos aqui no curso? O curso que eu pratiquei, ele era composto por diversos mestres, diversas modalidades, tais como jiu-jitsu, judô, karatê, aikido, boxe tailandês, kickbox, dentre outras práticas. Posso estar esquecendo, Kung Fu também. Lá nós procuramos uniformizar as técnicas que são úteis à defesa pessoal policial, pois não só adianta treinar jiu-jitsu, só judô ou só qualquer outro tipo de modalidade. Na hora da prática, nós estamos munidos da arma de fogo. E isso pode servir de empecilho para o exercício de algumas técnicas. Pessoal, assim como o nosso instrutor Gustavo falou, a importância de ter um curso de formação, curso de instrutores, seria para uniformizar todas as técnicas aprendidas de cada arte marcial. São artes milenares que a gente faz uma adaptação para dentro do conceito de defesa pessoal policial. É o conceito de defesa da arma, o conceito de defender a vida, sempre defender a vida, sempre usar o mínimo de força, como qualquer arte marcial, mas usar ela muito bem usada, protegendo a sua vida, a sua integridade física e a integridade física do cidadão, do contribuinte, de qualquer pessoa, até do meliante, porque ele tem o mesmo direito que todos nós. A importância é uniformizar as técnicas, é discutir as técnicas, é entender que cada técnica é adequada para cada situação. Às vezes uma técnica é muito boa em determinada situação, mas que não serve para o nosso conceito de defesa pessoal policial. Sou instrutor de defesa pessoal formado na última turma, competidor de jiu-jitsu, faixa preta há 7 anos. E a gente tem algumas adaptações que você traz do mundo do tatame, do mundo o que vale para a luta e o que vale para a defesa pessoal policial. O importante frisar é que muita coisa, muitos conceitos que são empregados na hora da luta, na hora da competição, que serve e é válido no tatame, durante a tua competição ali, durante o teu rola na tua academia, e muita coisa a gente tem que adaptar para o meio policial, para não expor a tua arma, sempre trabalhando com retenção e contra-retenção, para não expor o cidadão, porque diferente do humilhante, diferente do vagabundo lá fora, o policial ele tem que ter um tiro responsável, ele tem que preservar a vida, então a gente visa sempre resguardar a nossa segurança e a segurança do outro indivíduo. Meu nome é Paulo Augusto, sou faixa preta de jiu-jitsu, sou policial há 8 anos. Na visita do mestre Royce Gracie, ele dividiu o jiu-jitsu em 3 categorias, explicando pra gente: o jiu-jitsu competição, o jiu-jitsu para defesa pessoal e o jiu-jitsu para defesa pessoal policial. Por quê? Porque a gente inclui a arma de fogo. E aí dá totalmente outra esfera à situação do teatro de operações no momento, devido a você estar com a arma de fogo e ter que trabalhar com a retenção e contra-retenção. Bom, pessoal, o que eu quero tentar mostrar para os nossos amigos da tela
São 3 ou 4 posições que a gente gostava de usar nas nossas competições, né, nos nossos treinos de tatame, e que, para defesa pessoal policial, a gente aboliu, que a gente não usa. Então, eu queria que 2 aí, por favor, fiquem no centro, por favor, 2 se apresentem. Pode ficar em pé mesmo, pode ficar em pé. Ok. Então, um primeiro exemplo, que é uma posição muito clássica de domínio do jiu-jitsu, da luta livre, do judô, é quando uma pessoa é projetada ao solo e a outra pessoa, para poder imobilizar, ela monta. Então, um vai para o solo e o outro monta, por favor. Ok? A montada, ela é uma posição clássica, que várias lutas utilizam essa posição. Ocorre o seguinte, a montada, quando ela não é muito bem feita, ou quando a pessoa que está embaixo, ela tem habilidade suficiente para reverter essa posição, o efeito que gera sobre isso é um efeito muito negativo. Uma vez que aquele que está ali por cima, com uma certa vantagem, ele vai ficar por baixo, sujeito a qualquer tipo de sorte. Outro detalhe da montada é que a montada deixa a arma, tipo, você é destro ou canhoto? Destro. Então a arma de fogo dele estaria aqui, desse lado. Certo? Estão visualizando? Estaria desse lado. Se ele resolvesse montar no suspeito, olha como a arma de fogo fica no local de fácil acesso para o meliante. E aí eu pergunto a vocês que estão assistindo o vídeo, qual ataque que é mais lesivo? É a montada do policial ou é o ataque na arma pelo meliante? É óbvio que o ataque à arma, ele é muito mais lesivo do que a própria montada. Então essa relação de negócio não é muito boa. O outro problema que pode surgir daqui, fica na montada. O outro problema que pode surgir daqui, ainda mais nesse caso que o de baixo é mais pesado, é ele reverter essa posição. Ele jogar o outro para o outro lado. Olha aí. Em menos de um segundo, essa situação ela é revertida e o policial está por baixo, sujeito a qualquer sorte. Tanto ao ataque à sua arma, quanto a socos na região do rosto. Então, montada é uma posição que a gente evita fazer, porque a chance de dar errado é muito grande. Outra posição clássica que nós temos no jiu-jitsu é o armlock. No judô chamamos de jiu-jigatame. Ela é muito eficiente quando pega, quando funciona, é muito eficiente. Mas, na realidade das ruas, na realidade policial, isso pode dar muito errado. Pode voltar à posição da montada, por favor? Volta à posição. Enfim, um armlock bem aplicado, ele tem muita eficiência, mas a chance de dar errado é muito grande. Porque na rua as pessoas estão suadas, estão sem kimono, e você não sabe quem está ali embaixo. Então, na hora que ele investe no armlock, no jiu-jigatame, o outro pode subir e reverter essa posição muito rápido. E isso é muito ruim para o policial. O policial, ele não pode se dar ao luxo de ficar sujeito a esse tipo de sorte. Outra situação muito comum que acontece nas lutas são as projeções. Principalmente aquelas projeções que utilizamos os braços ou os quadris para poder derrubar. Isso é muito perigoso para as ruas e para o policial. Porque se ele não fizer essa projeção bem feita, ele vai estar aproximando a arma dele do meliante. Vamos ver um exemplo aqui? Ele vai fazer ali o impulso yonague. Olha só, a arma dele se aproximou da mão do meliante. Então, ok, pode voltar. Se o meliante perceber que vai tomar esse tipo de queda, e ele puxar o braço dele fica direto com acesso à arma. Vamos lá? Ó, o meliante recolhe o braço e está lá no acesso à arma. E o policial está de costas. Então a gente evita fazer isso. Não se deve fazer isso. Bom, golpes, por exemplo, em que o braço do policial fica preso em uma região onde ele não consegue mais tirar. Koshiguruma, por exemplo, que ele joga o braço lá no pescoço do meliante. Ó, mesma coisa. Agora, além de ele estar expondo a arma dele, esse braço dele aqui não consegue fazer mais nada. Está preso no próprio pescoço do meliante. O meliante alcança a arma dele
e ele não tem nenhuma mão para tentar impedir. Essa posição não é uma posição boa para as ruas. Uma outra posição que o policial não deve fazer, já foi avisado até a questão da montada, que tem um risco, é a posição quando ele estiver montado, não socar o meliante no solo. Por quê? O meliante ou alguém, o agressor, ele pode desviar a cabeça e o policial acertar o chão, o que acarretaria provavelmente a quebra dos dedos, ou do punho, ele machucaria sua mão. Porque o meliante ele não está parado, ele não vai estar parado, ele vai estar se defendendo e com isso o policial pode se machucar. E ficar com um problema na mão até para o uso da sua arma de fogo. Algumas das partes dos exercícios, da instrução que é dada aqui na Cadepol para os cursos de formação, nós linkamos a parte física com exercícios que são usados corriqueiramente em operações, na rua, na atividade policial. Então a gente vai demonstrar aqui alguns dos exercícios que a gente coloca nas nossas aulas e que os alunos treinam. O próximo movimento tem muito a ver também com a atividade policial na rua. Há certas dificuldades que o policial possa ter no caso de operação, como, por exemplo, o equilíbrio em cima de muros, em cima de lajes, e a gente treina isso aqui nas nossas aulas. Dentre todos os exercícios que a gente aplica aqui na Cadepol, ao final do curso de formação é feita uma prova e esses exercícios são incluídos, o aluno tem que desenvolver e tem que fazer essa prova e ganhar a nota final. Dentre as dificuldades, nós também agregamos um muro, um simulado de um muro. Tanto mulher quanto os homens vão ter que vencer esse obstáculo. E quem é que não precisa pular um muro, né, numa atividade policial? Um dos outros exercícios que nós incluímos na nossa atividade policial é na situação de ter que carregar um colega ou uma vítima, não necessariamente um policial. Então a gente prepara o aluno para que ele tenha a condição de, pelo menos, fazer um transporte da pessoa necessitada. Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado do que viram, mas gostaria de deixar muito claro que nada disso seria possível se não fosse a parceria, a colaboração e a confiança da direção da nossa Cadepol. A nossa diretora, a doutora Valéria Aragão, a nossa diretora de ensino, doutora Milena, assim como o nosso chefe do STO, comissário de polícia Wagner Carvalho, que fazem o que podem para poder viabilizar que o nosso setor ele vá à frente, continue fazendo treinamentos de qualidade que a gente procura fazer. Então, todo o nosso agradecimento a essas pessoas que viabilizam o nosso trabalho. Até a próxima. Até a próxima.